Dia gostoso, chuvoso, só uma pena que molha, né? O resto tá tudo certo. Irmãos, dando continuidade a meditações em Mateus, nosso texto hoje se encontra em Mateus 22, de 34 a 46, que diz: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em um conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhe Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos porque estamos aqui reunidos em teu nome, crendo, Senhor, que o Senhor falará aos nossos corações, mudará as nossas vidas, renovará a nossa mente, ó Pai. Nos deixe, Senhor, cada dia mais parecidos com o teu Filho Jesus. Nos instrua na tua palavra, na tua verdade, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lendo essas passagens e comparando com outros momentos que eu já havia feito esse momento aqui de meditação, o que para mim, né, tem ficado muitas vezes claro, né, é a dificuldade que eu tenho em alguns textos e talvez uma maior facilidade em outros. O próprio Senhor já disse que muitas vezes ele falava em parábolas para que nem todos entendessem, apenas alguns, mas existem textos que eles são muito claros. E, com certeza a gente é capaz de provocar em nós alguma insegurança num texto ou outro, né? Mas eu considero que, pelo menos a primeira parte desse texto que nós lemos aqui, ela é muito clara. E creio que isso também seja de alguma maneira intencional, né? Assim como as parábolas era específico, né, para os cristãos, para que eles entendessem, esse texto que fala sobre o amor, fico imaginando que seja claro, né, como a luz do meio-dia, para que o homem, dentre outras coisas, seja também indesculpável diante de Deus por conta disso. São palavras muito claras e objetivas do Senhor Jesus em relação ao amor que devemos ter a Deus e ao próximo. Então, no início dessa passagem, encontramos o intérprete da lei, ou seja, né, alguém que provavelmente conhecia bem os textos sagrados, fazendo uma pergunta a Cristo. No verso 36, ele pergunta: qual é o grande mandamento? E até então, fazer perguntas quando se está em dúvida é plausível, tudo bem. Se espera que, ao não entendermos algo, né, a gente questione. Mas não é o caso dessa pergunta aqui. Essa pergunta ela não era uma pergunta genuína. Não era uma pergunta de quem buscava a resposta. Era uma tentativa de armadilha contra o Senhor Jesus. Só que mesmo assim, hoje, por conta dessa pergunta maliciosa, nós temos que agradecer a esse intérprete da lei que fez essa pergunta, porque foi uma oportunidade, né, de Cristo explanar mais uma vez o evangelho da salvação. Então esse intérprete ele provocou da parte de Jesus uma resposta cheia de preciosas instruções. E naquele momento Deus transformou em bem
aquela má intenção humana. Então aí a gente já vê a misericórdia de Deus, né? Pegando um ato, uma intenção errada, e mesmo assim sendo capaz de abençoar os homens pecadores. No verso 37 até o 39, que é possível projetar o 37? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro vamos pensar sobre a ideia de mandamento. Se há uma ideia de mandar que se faça algo, se há uma instrução para aquilo, certamente isso não é algo natural do ser humano. Se eu preciso dizer, faça aquilo, ele não faria aquilo automaticamente. Não é da vontade dele que se faça algo. É como a gente imaginar as crianças, né? Eu lembro quando eu era pequeno, fui criado num sítio e vivia brincando o tempo todo, né, até tarde, e minha mãe falava: vai tomar banho. E aquela insistência, aquela ordem: vai tomar banho, porque eu não queria tomar banho, eu só queria brincar, correr e ficar sujo, né? Mas havia aquele mandamento: se você não fizer isso tal hora, o chinelo vai estralar. Havia uma ordem contra uma vontade natural minha. Então a gente tem que pensar que, se há uma ordem de Deus, isso não faz parte da nossa natureza. O amor não é algo encontrado em nós. O amor verdadeiro não é algo que se encontra no coração humano. Nós precisamos da luz do Evangelho para clarear as nossas vidas e trazer em nós esse verdadeiro amor. Em segundo, podemos pensar sobre o seu conteúdo, o amor, esse amor horizontal e vertical. Essas palavras de Cristo revelam a nossa necessidade diária de receber misericórdia e perdão no precioso sangue de Cristo. Por que nós temos essa necessidade diária? Porque nós não amamos. Nós não amamos a Deus e não amamos ao próximo como deveríamos. E nós precisamos que Deus nos socorra por conta disso. E nós e toda a humanidade seríamos felizes se essas regras fossem melhor conhecidas e melhor praticadas. Se o amor fosse vivido, com certeza a humanidade seria muito melhor. O amor é o grande segredo da verdadeira obediência a Deus. Existem muitas pessoas que dizem: não, eu creio em Deus, obedeço a Deus, mas isso não é possível se não houver o amor vindo dos céus. Quando sentirmos em relação a Deus o que as crianças sentem em relação aos seus pais queridos, então nos alegraremos e cumpriremos a sua vontade. É dessa maneira, através do amor, que os mandamentos divinos não são mais pesados. Então, se alguém te orienta a fazer algo e você não tem consideração pelaquela pessoa, você sai se arrastando. Mas se alguém muito querido, alguém que você ama muito, te pede algo, fazer aquilo não é mais um peso, é uma vontade, é um desejo, é algo feito em gratidão. Então, o amor, né, é o combustível que deve movimentar a vida cristã. É dessa maneira, através do amor, que os mandamentos divinos não serão mais pesados. É dessa maneira também que não trabalharemos para Ele como se fôssemos escravos com medo de uma chibata, de um açoite. Escravos, sim, mas escravos alegres e amorosos, jamais escravos temerosos, medrosos. Em nossa relação com Deus, cabe o amor, não obediência por medo. Teremos prazer em procurar observar as suas leis e lamentaremos quando a desobedecermos. Quem aqui já magoou alguém que gostava muito, que amava muito e se sentiu muito mal por isso? Pense aquela pessoa que você gosta muito, que você ama. E, naturalmente, nós falhamos contra essa pessoa. Qual que é o sentimento que surge em nosso coração? Pensa essa pessoa que você gosta muito. Quando você a magoa, qual que é a sua reação? É pedir desculpa, pedir perdão, se redimir. Você fala: não, eu não quero, eu não fiz isso por vontade, eu não quis te ofender, né? Eu não quis te magoar. É essa relação que nós temos quando pecamos contra Deus. Nós, de fato, amamos a Deus ao ponto de, quando
a gente peca contra Deus, a gente se entristece, se há amor no nosso coração, isso deveria acontecer. Ou será que nós temos apenas um medo? Pequei contra Deus, né? Será que eu vou para o inferno? Será que Ele vai me punir? Não é essa maneira, é o amor que deve guiar as nossas vidas em relação ao nosso comportamento. Você fica triste, quer se desculpar, pedir perdão, não quer errar novamente contra aquela pessoa. Por quê? Porque você a ama. Sua relação com Deus é assim? É baseado no amor ou é baseado no medo? O medo de um castigo ou o desejo por uma recompensa não devem ser a nossa motivação principal em nosso relacionamento com Deus. Não é o medo, não é a recompensa, é o amor. Cumprem melhor a vontade de Deus aqueles que a fazem de coração. Agir em amor é o grande segredo da conduta correta com os nossos semelhantes. Aquele que ama o próximo se recusa também a fazer contra ele qualquer mal proposital, seja em sua pessoa, seja em seu caráter ou em sua propriedade. Contudo, não para aí. Não é só não fazer o mal, é querer também fazer o bem, é desejar fazer o bem àquela pessoa. Então a gente não pode, eu não tenho apenas que não fazer o mal contra o outro, é desejar, querer fazer o bem para ele. De todos os meios possíveis, promoverá o seu conforto e felicidade, procurará diminuir as suas tristezas e aumentar as suas alegrias. Pensemos agora nos irmãos que estão aqui ao nosso redor, aqui na igreja nesse momento. A pergunta que eu convido os irmãos a fazerem a si mesmos neste momento é: como eu posso diminuir as tristezas e multiplicar as alegrias daqueles que estão ao meu redor? Ficou clara a pergunta? Esses irmãos que nessa congregação, cada um dos irmãos aqui, perguntaram a si mesmo: o que eu posso fazer para diminuir a tristeza dos irmãos e aumentar as suas alegrias? Essa é uma pergunta importante e procuremos agir dessa maneira, então. Além disso, se alguém ama, sentimos confiança nessa pessoa. Sabemos que ela jamais nos fará mal intencionalmente. Você ama e confia em Deus? Então confie que os seus caminhos não nos fará mal. Por que existe desconfiança ainda em trilharmos os passos de Cristo? Gostaríamos de ensinar as crianças a se comportarem corretamente com outras pessoas? Então devemos ensiná-las a não fazer com os outros aquilo que ela não quer que faça consigo mesma, ela mesma. Ou seja, ensinar a amar o outro como a si mesmo. Aí o grande desafio é, porém, como teremos esse amor a Deus? Como nós iremos amar a Deus se não é da nossa natureza, se é necessário um mandamento? Esse não é um sentimento natural. Já nascemos pecadores e, como pecadores, temos medo de Deus. Então, como podemos amá-lo? Jamais poderemos amar realmente a Deus enquanto não estivermos em paz com Ele, por intermédio de Cristo. Quando soubermos, acreditarmos e confiarmos que os nossos pecados, as nossas transgressões estão perdoados e que nós mesmos estamos reconciliados com o Criador, só então iremos amá-lo. Quando a nossa mente for iluminada pelo Evangelho, quando nós nascermos de novo, quando recebermos um novo coração, é que então podemos amar a Deus. É só tendo noção de que realmente nós somos grandes pecadores e que Deus Santo nos reconciliou consigo mesmo, então passaremos a viver em amor a Deus. A fé em Cristo é a verdadeira fonte do amor a Deus. Então é impossível amar a Deus verdadeiramente sem a fé em Cristo, esse Deus revelado através das Escrituras. Ama mais quem tem mais noção do quanto foi perdoado. Quando nós temos essa noção de quanto nós devemos a Deus, de quanto nós pecamos contra um Deus santo, e aí você tem noção desse perdão, somos capazes de amar mais a Deus ainda.
Em 1 João 4,19, diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa foi dele. E como podemos obter esse amor para com o próximo? Também não é um sentimento natural. Em Tito 3,3, diz que essa não é a condição natural do ser humano. Jamais amaremos o próximo enquanto o nosso coração não for transformado pelo Espírito Santo. Você pode fazer a força que for, a tentativa que for, se não houver essa intervenção divina, você nada conseguirá fazer. Precisamos nascer de novo, precisamos nos despir da velha natureza e nos revestirmos da nova natureza, recebendo a mente de Cristo. Então, e só então, nosso coração duro receberá o verdadeiro amor que vem de Deus e se estende a todos. Em Gálatas 5:22, diz que o fruto do Espírito é o amor. Se você é uma nova criatura, irá brotar amor. Que possamos guardar essas verdades em nosso coração como um tesouro. Em nossos dias, há muita gente que diz não precisar de Deus para amar. Eu não preciso de ir à igreja, não preciso ser cristão para amar, para fazer o bem. Não é possível haver amor puro e verdadeiro em meio ao caos do pecado. Se não é o amor que vem do alto, se não é o amor divino, certamente ele está com a mancha do pecado. Ele não é genuíno. As pessoas até podem, de certa forma, fazer um bem aos olhos humanos, mas não com a intenção correta, não com o amor verdadeiro, não com o amor puro e genuíno de Deus. Esse não é o amor verdadeiro. Essas pessoas, ao recusarem a Deus e ao seu Filho, odeiam os únicos principais capazes de promover tal virtude no ser humano. Não teremos frutos nem flores se não houver raiz. A raiz é Deus. Não é possível ter amor a Deus e aos homens sem a fé em Cristo, sem sermos regenerados. Para se ensinar sobre o verdadeiro amor, só é possível ao ensinar sobre a verdadeira expiação de Cristo e sobre as operações de Cristo em nossa alma. A conclusão dessa passagem contém uma pergunta do nosso Senhor aos fariseus. E ao responder com sabedoria aquela maliciosa pergunta de seus adversários, por fim, Cristo também faz uma pergunta. Então, ele foi indagado, ele respondeu com sabedoria, ao mestre da lei ali. Só que em seguida, no verso 41, ele diz, reunindo os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Respondeu-lhes: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Os escribas e fariseus, sem dúvida, estavam familiarizados com o salmo citado, mas não eram capazes de explicá-lo. Eles conheciam o texto, mas naquele momento, quando foram indagados, não conseguiam dar o verdadeiro sentido daquele texto. Eles não podiam explicá-lo, pois isso só é possível mediante um reconhecimento da pré-existência da divindade do Messias. E isso era tudo que os fariseus não queriam reconhecer, o Messias naquele momento. A única ideia que eles tinham sobre o Messias era a mera ideia de que ele era um descendente humano de Davi. Era um homem comum, qualquer semelhança a eles. Com essa pergunta de Cristo, ficou exposta a visão baixa e carnal que esses homens tinham acerca da natureza do Messias, bem como a sua ignorância das Escrituras, que eles mesmos se julgavam ser conhecedores. Eles estavam diante da revelação daquela palavra, do próprio Messias, e tinham seus corações tão duros, tão maldosos, tão orgulhosos, que não conseguiam reconhecer o Messias ali na frente deles. O que aconteceu, em seguida, ninguém mais questionou
Jesus a partir daquele dia. E quanto a nós aqui agora, vamos pensar sobre algumas perguntas, né? O que os irmãos aqui, nessa manhã, estão aqui reunidos, o que vocês pensam a respeito de Cristo? O que pensamos da sua pessoa e do seu ofício? O que pensamos da sua vida? O que pensamos da sua morte por nós na cruz? O que pensamos da sua ressurreição, ascensão e intercessão por nós à direita de Deus? Já temos a experiência de que Ele é bondoso? Já nos apegamos a Ele por meio da fé? Já descobrimos que Ele é precioso para a nossa alma? Será que realmente podemos dizer: Ele é o meu Redentor e o meu Salvador, meu pastor e meu amigo? Essas perguntas podem soar corriqueiras, né? Mas são perguntas muito sérias. O que nós pensamos a respeito de Cristo? Por fim, de nada nos aproveitará ler a respeito de Cristo se não formos a Ele mediante a fé viva. Façamos um teste da nossa religião perguntando: o que pensamos nós a respeito de Cristo? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o amor verdadeiro provém do alto, ó Pai, e provém do Teu Filho Jesus. Esse amor não é encontrado em nossos corações. Nós somos pecadores, ó Deus, nós reconhecemos que precisamos de Ti, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a obedecer o Teu mandamento de amar ao Senhor, amar ao que está ao nosso redor, de podermos aumentar as Suas alegrias, diminuir as Suas angústias. Estamos aqui, ó Pai, nos coloque como instrumentos da Tua vontade, do Teu Evangelho, cada vez mais semelhantes ao Teu Filho Jesus, ó Deus. E não permita, ó Pai, que tenhamos uma visão errada do Teu Filho Jesus. Não permita que façamos algo por interesse, seja como buscar uma recompensa no reino dos céus, ou porque temos medo da condenação do inferno, ó Pai. Não permita que sejamos assim, ó Deus. Faça com que a nossa motivação seja a gratidão, o amor verdadeiro que temos pelo Senhor, ó Pai. E se alguém aqui, nesta manhã, que ainda não recebeu esse amor, ó Pai, nós te suplicamos, ó Deus, renova esse coração, essa mente, que ele seja encontrado pelo Teu Filho Jesus e seja resgatado, ó Pai, desse mundo de caos e das trevas. Esteja conosco, Senhor, pelo restante dessa manhã e nos instrua, ó Pai, para que possamos seguir o caminho do Teu Filho Jesus. É que eu te peço, em nome de Cristo. Amém.